Olá, como estão? Meu nome é Lucia Ramírez e tenho 70 anos. Sei que pode parecer estranho que uma mulher da minha idade esteja aqui hoje contando uma história, mas acreditem quando digo que o que vivi há 4 décadas ainda me acompanha. Esta é a narrativa de como acabei aceitando um trabalho como babá para uma família de enorme influência na Colômbia, e como essa decisão mudou meu destino para sempre. É um relato sobre segredos, medo e sobrevivência, sobre o que uma pessoa pode fazer quando não tem mais alternativas. Meu nome é Lucia Ramírez. Atualmente estou aposentada, mas durante muitos anos trabalhei em ofícios modestos. Vejam, estudei psicologia infantil na Universidade de Antioquia. Minha paixão era ajudar crianças. Eu queria fazer diferença na vida delas, embora às vezes o destino nos desvie para caminhos que jamais imaginaríamos. Sou uma mulher comum, como muitas de vocês. Lutei, sofri, e consegui seguir adiante. Quando jovem, cresci em Medellín junto com minha mãe e meu irmão Tomás. Éramos uma família simples, mas muito unida. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, e minha mãe trabalhou toda a vida como cozinheira em uma escola para poder nos sustentar. Tomás e eu éramos muito próximos. Desde pequenos tínhamos uma senha secreta. Quando um de nós precisava de ajuda, dizia que queria sair ao pátio para ver as estrelas. Era nossa forma de pedir socorro sem que ninguém entendesse. Preparem-se para uma história intensa. E antes de continuar, convido vocês a se inscreverem no canal. Isso me permite continuar compartilhando essas experiências e ajuda para que mais pessoas possam ouvi-las. Agora, antes de contar os fatos como realmente aconteceram, devo pedir desculpas. O que estou prestes a relatar aconteceu há mais de 40 anos. Minha memória já não é perfeita. É possível que eu confunda algumas datas ou pequenos detalhes. Mas prometo algo: os eventos realmente importantes, os que marcaram minha vida para sempre, esses eu lembro com uma clareza que às vezes gostaria de não ter. O medo tem essa peculiaridade. Ele grava tudo na mente como se ainda estivesse acontecendo. Em 1984, eu tinha 29 anos e trabalhava em um hospital público de Medellín. Minha função era atender crianças traumatizadas pela violência. A Colômbia vivia uma época sombria. Havia muita insegurança, sequestros constantes, famílias destruídas. Meu salário era baixo, mal dava para sobreviver. Eu morava com minha mãe, que já tinha 62 anos e sofria problemas graves do coração. Os remédios de que ela precisava eram muito caros. Houve dias em que eu tinha que escolher entre comprar seus medicamentos ou pagar o transporte para chegar ao trabalho. Aquele setembro foi especialmente difícil. Minha mãe teve um episódio em que seu coração disparou descontroladamente, e pensei que fosse morrer. O médico disse que ela precisava de remédios mais fortes, mais exames e cuidados frequentes. Eu não tinha dinheiro para nada disso. Sentia-me frustrada, sem forças. Foi nesse momento que encontrei Glória Zuleta. Havíamos estudado juntas na universidade, embora nunca tivéssemos sido amigas próximas. Nos encontramos por acaso em uma cafeteria no centro de Medellín. Eu tomava um café antes de ir ao hospital, e ela entrou vestida com elegância, joias e perfume caro. Era evidente que a vida lhe sorria. Perguntou como eu estava, onde trabalhava. Falei do meu emprego no hospital e da doença da minha mãe. Então, ela fez uma proposta que parecia impossível. Disse que conhecia uma família muito rica e influente que estava procurando uma babá com formação em psicologia infantil. Tinham 2 crianças pequenas e precisavam de alguém qualificado para cuidar delas. O salário era 4 vezes maior do que eu ganhava. 4 vezes. Mas havia uma condição: eu teria que me mudar para a fazenda da família. Morar lá. Perguntei quem era a família e onde ficava a propriedade. Glória ficou misteriosa. Respondeu que ainda não podia dizer o nome, porque eram extremamente reservados, mas garantiu que eram respeitáveis e muito poderosos. Afirmou que me tratariam bem e que minha única responsabilidade seria cuidar das crianças. Pediu que eu pensasse e me deu seu número. Naquela noite liguei para meu irmão Tomás. Ele morava em Bogotá e trabalhava como jornalista. Contei sobre a proposta de Glória e ele imediatamente desconfiou. Disse que era bom demais para ser verdade, que na Colômbia famílias tão ricas e tão preocupadas com privacidade geralmente tinham algo a esconder. Pediu para eu não aceitar sem ter mais informações.
Mas minha mãe, que ouviu parte da conversa, ficou animada. Dizia que era uma oportunidade enviada por Deus, que eu deveria aproveitar. Passou uma semana e eu seguia indecisa, mas então minha mãe teve outra crise cardíaca. Desta vez foi mais grave. Levei-a às pressas para o pronto atendimento e o médico alertou que, se não recebesse tratamento adequado em breve, não viveria muito mais tempo. Naquela noite, sozinha na sala de espera enquanto minha mãe descansava sob observação, liguei para Glória e disse que aceitava o emprego. Ela pareceu aliviada. Disse que passariam para me buscar no domingo seguinte, que eu arrumasse roupas para algumas semanas e que não me preocupasse com nada. Chegou o domingo. Minha mãe estava em casa se recuperando. Eu menti. Disse que o trabalho era em Cartagena, no litoral, com uma família de empresários, e que eu voltaria a cada 2 meses. Ela me abraçou chorando, orgulhosa, desejando que Deus me acompanhasse. Tomás ligou naquela manhã insistindo para que eu não fosse, mas minha decisão já estava tomada. Eu precisava daquele dinheiro. Às 10 da manhã chegou um carro preto com vidros escuros. Glória estava no banco da frente. O motorista não disse uma palavra durante todo o caminho. Entrei com minha mala e partimos. Tentei conversar com Glória, fazer perguntas sobre a família e as crianças. Ela respondia de maneira vaga, olhando pela janela, mudando de assunto. Estava inquieta. Eu percebi. Viajamos para o oriente de Medellín, por estradas cada vez mais vazias. Depois de quase 2 horas, entramos por um caminho privado, vigiado por homens armados. Vi uma placa que dizia Hacienda Nápoles. A propriedade era imensa. Havia animais exóticos, jardins enormes, fontes, construções luxuosas. O carro parou em frente à residência principal, gigantesca. Glória pediu que eu esperasse ali, que alguém viria me receber. Ela foi rapidamente para outro prédio. Fiquei de pé com minha mala, sentindo-me insignificante e deslocada. Homens armados vigiavam todo o terreno. Um deles me acompanhou para dentro. Levou-me a uma sala enorme com móveis caros, quadros grandes e chão de mármore. Disse para esperar. Se passou quase meia hora. Então entrou um homem de cerca de 35 anos, cabelo preto, bigode, sorriso largo. Vestia roupas simples, mas claramente caras. Caminhou com segurança até mim e estendeu a mão. Muito prazer, Lucia. Sou Pablo Escobar. Bem-vinda ao meu lar. Senti como se o chão se movesse sob meus pés. Pablo Escobar, o chefe mais temido da Colômbia. E eu acabava de aceitar um emprego na casa dele. Ele continuou falando com total naturalidade. Comentou que tinha recebido excelentes referências sobre meu trabalho e que precisava de alguém com formação para cuidar de seus filhos. Explicou que eu seria responsável por Juan Pablo, de 7 anos, e por Manuela, que tinha apenas alguns meses de vida. Garantiu que seria tratada com respeito e que minha única responsabilidade seria o bem-estar das crianças. Eu assentia, sorria, respondia que sim a tudo, mas por dentro estava cheia de terror. Queria fugir, mas não havia como. Estava cercada de homens armados, no meio do campo, e o dinheiro era a única coisa que podia manter minha mãe viva. Pablo me acompanhou pessoalmente até o quarto que seria meu. Era amplo, confortável, com banheiro privado. Indicou que eu descansasse e que no dia seguinte conheceria as crianças. Sorriu pela última vez e foi embora. Quando a porta se fechou, corri até a janela. Vi guardas circulando pelo lugar, cães, cercas altas. Compreendi imediatamente que eu não tinha chegado a um emprego. Tinha chegado a uma prisão. Uma prisão luxuosa, sim, mas ainda assim uma prisão. Deixei-me cair sobre a cama e chorei em silêncio. Os primeiros dias na Fazenda Nápoles foram desconcertantes. Durante o dia, tudo parecia normal, como se eu realmente estivesse trabalhando para uma família rica e tradicional. Acordava cedo, tomava café na cozinha junto com os outros empregados e depois passava o dia cuidando das crianças. Juan Pablo era um menino de 7 anos muito esperto e encantador. Tinha o olhar vivo do pai e um sorriso capaz de conquistar qualquer um. Tratava-me com educação, era curioso, sempre cheio de perguntas. Adorava que eu contasse histórias e brincar comigo nos jardins. Manuela, por sua vez, era um bebê de apenas alguns meses, tranquila e gordinha, com bochechas enormes.
Cuidar dela não era difícil. Dormia muito, comia bem e raramente chorava. Também conheci Maria Vitória, esposa de Pablo. Tinha apenas 23 anos, mas carregava uma tristeza invisível. Era magra, movia-se com delicadeza, sempre impecável, mas seu olhar guardava uma profunda melancolia. Tratava-me com uma cortesia distante, dava instruções sobre as crianças, perguntava como tinham passado a noite, mas nunca iniciava uma conversa real comigo. Durante aqueles primeiros dias, tentei me convencer de que talvez tivesse exagerado meus temores. Pablo aparecia poucas vezes. Quando aparecia, sempre era gentil, perguntava pelas crianças, às vezes brincava um pouco com Juan Pablo. Nunca me fez sentir desconfortável enquanto o sol estava no céu. Tudo funcionava como em uma casa de família rica, só que com mais luxo e muito mais segurança. No entanto, havia regras tácitas que aprendi rapidamente. Não entrar em certos cômodos, não circular pelos corredores principais depois das 9 da noite. Não fazer perguntas sobre os homens que chegavam em veículos escuros. Jamais tentar deixar a propriedade. Foi Lina quem me explicou tudo isso. Lina Calderon era uma jovem de 22 anos que trabalhava como empregada de limpeza na fazenda. Era pequena, magra, de pele morena e olhos grandes que sempre pareciam assustados. No começo era muito reservada comigo, mas pouco a pouco começou a se aproximar. Trazia água extra para meu quarto. Mostrava onde ficavam as coisas na cozinha. Uma tarde, enquanto eu dobrava a roupa de Manuela, Lina entrou para limpar. Fechou a porta discretamente e me olhou seriamente. Disse em voz quase inaudível que havia regras que eu precisava respeitar se quisesse continuar viva ali, que não deveria sair do quarto depois das 9, que se ouvisse ruídos ou vozes estranhas deveria fingir que nada estava acontecendo, que jamais deveria perguntar sobre os assuntos da fazenda. Perguntei por que tantas regras. Ela olhou para a porta e sussurrou que o lugar era diferente à noite, que homens chegavam, que havia reuniões, que aconteciam coisas que era melhor não presenciar. Depois saiu rapidamente do quarto. Naquela noite comprovei que Lina não exagerava. Deitei cedo como sempre, mas não consegui dormir. Perto das 11 ouvi música alta vinda de alguma parte distante da casa. Depois risadas masculinas, gritos de comemoração, motores de carros entrando e saindo. Levantei-me e olhei pela janela. Vi sombras se movendo, guardas mais atentos do que de costume, luzes acesas em prédios que durante o dia pareciam vazios. Em determinado momento ouvi algo que me gelou por completo. Eram tiros distantes, abafados, mas inconfundíveis. 3 disparos seguidos, depois um silêncio seco, e em seguida a música voltou. Afastei-me da janela tremendo e me enfiei debaixo das cobertas, como quando era criança e tinha medo do escuro. As noites seguintes foram iguais. A fazenda mudava de personalidade. De dia era uma residência familiar. À noite transformava-se em outra coisa completamente diferente. Parei de olhar pela janela. Tentava dormir, embora o sono raramente chegasse. Passaram-se 2 semanas. Eu seguia cumprindo minhas tarefas com as crianças, tentando não pensar no que acontecia além do meu quarto. Mas uma tarde, enquanto Manuela dormia sua soneca e eu organizava os brinquedos de Juan Pablo, Lina apareceu novamente. Desta vez estava mais nervosa do que nunca. Sentou-se no chão ao meu lado e perguntou se eu tinha notado algo estranho no meu quarto. Respondi que não, que tudo parecia normal. Ela negou com a cabeça e disse algo que me deixou gelada. Contou que antes de mim havia outra babá encarregada de Juan Pablo. Seu nome era Marcela. Uma jovem amável que tinha trabalhado ali por mais de 1 ano. Mas um dia, cerca de 1 ano e meio antes, Marcela desapareceu sem deixar rastro. Lina assegurou que o quarto que eu ocupava tinha sido dela e que, após seu desaparecimento, ficou fechado durante meses. Perguntei o que tinha acontecido com Marcela. Lina deu de ombros, embora seu olhar revelasse mais do que suas palavras tentavam ocultar. Comentou que, segundo a versão oficial, Marcela havia voltado para sua família, que tinha pedido demissão. Mas Lina não acreditava nem um pouco nessa história. Disse que Marcela estava muito nervosa nas últimas semanas ali, que certa noite chegou até a ouvi-la chorando dentro do quarto.
Um arrepio percorreu meu corpo. Eu estava vivendo no quarto de uma jovem que havia desaparecido sem deixar rastro. Lina se levantou para ir embora, mas antes de sair virou-se para mim e disse algo que ficaria gravado na minha memória para sempre. Avisou que a última pessoa que fez perguntas demais não saiu viva daquele lugar. Depois fechou a porta e me deixou sozinha. Naquela noite não consegui pregar os olhos. Fiquei olhando para o teto, pensando em Marcela. Depois levantei e examinei meu quarto com mais atenção. Abri todas as gavetas da cômoda. Em uma delas, no fundo e escondido em um canto, encontrei um par de brincos quebrados. Eram pequenos, de prata, com uma pedra verde. Um deles estava incompleto. Certamente não eram meus. Continuei procurando. Atrás do armário, apertado entre a parede e a madeira, encontrei um livrinho. Era um romance antigo. Ao abri-lo, na primeira página havia um nome escrito à caneta: Marcela Mejia. Sentei-me no chão com o livro entre as mãos. Marcela tinha existido, tinha dormido naquele mesmo quarto, tinha deixado seus objetos ali, e depois simplesmente havia desaparecido. Folheei o livro em busca de qualquer outra pista. Em uma das últimas páginas encontrei uma fotografia usada como marcador. Era uma imagem pequena que mostrava uma jovem de pele morena, sorridente, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Usava os mesmos brincos que eu tinha encontrado, mas intactos, brilhando em suas orelhas. Virei a foto. No verso havia uma data escrita à mão: junho de 1983. Guardei o livro e os brincos no fundo da minha mala, escondidos entre minhas roupas. Não sei por que fiz isso. Talvez porque sentia que deixá-los ali seria como apagar Marcela para sempre. Naquela noite fiquei acordada até o sol nascer, ouvindo os sons da fazenda e entendendo, pela primeira vez desde minha chegada, a verdade com absoluta clareza. Eu não estava simplesmente trabalhando ali. Eu estava presa em um lugar de onde a última pessoa que tentou ir embora jamais voltou a aparecer. Os dias continuaram passando com a mesma rotina. Eu me levantava, cuidava das crianças, brincava com Juan Pablo, alimentava e trocava Manuela. Durante o dia tudo transcorria normalmente, mas à noite voltava aquela sensação constante de que nada naquela propriedade era realmente normal. No final de novembro, Medellín estava mais quente que o habitual. Era aquela época em que o ar fica denso e úmido, e dormir se torna quase impossível. Naquela noite eu tinha colocado as crianças para dormir como de costume. Juan Pablo me pediu que lhe contasse uma história sobre astronautas, e eu narrei enquanto ele ia pegando no sono, com os olhos brilhando de fantasia. Manuela descansava tranquila no berço. Voltei ao meu quarto perto das 10. Vesti a camisola, escovei o cabelo, lavei o rosto. A mesma rotina de sempre. Estava prestes a me deitar quando ouvi uma batida suave na porta. Não era a chamada firme de Lina. Era diferente, mais pausada, mais intencional. Abri sem pensar muito e ali estava Pablo Escobar, vestido com um short e uma camisa aberta. Segurava um copo de uísque na mão. Sorria, mas havia algo em seu olhar que não se parecia em nada com o pai amável que eu via durante o dia. Disse que só queria conversar um pouco, que tinha pensado em como eu estava me adaptando à fazenda. Antes que eu pudesse responder, entrou no meu quarto. Entrou como se não precisasse de permissão. Sentou-se na poltrona ao lado da janela, cruzou as pernas e tomou um gole de sua bebida. Pediu que eu me sentasse, então me coloquei na beirada da cama, o mais longe possível, com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Começou a me fazer perguntas sobre minha vida antes de trabalhar ali, sobre minha família, sobre por que eu tinha estudado psicologia infantil. Respondi com frases curtas, tentando soar natural, embora cada músculo do meu corpo estivesse tenso. Ele parecia realmente interessado. Assentia, sorria, continuava perguntando, mas de repente o tom mudou. Começou a dizer que eu estava muito bonita com cabelo solto, que minha voz era suave e gostava de ouvi-la, que eu era diferente de outras mulheres que conhecia. Levantou-se e aproximou-se da cama. Sentou-se ao meu lado. Perto demais. Eu podia sentir o cheiro do uísque em seu hálito, seu perfume caro. Senti sua mão roçar meu braço, seus olhos percorrendo meu rosto. Cada fibra do meu corpo queria gritar, empurrá-lo, fugir, mas eu estava paralisada pelo medo. Com esforço, disse que estava muito cansada,
que precisava descansar porque as crianças acordavam cedo. Minha voz tremia, embora eu tentasse mantê-la firme. Ele sorriu, como se o que eu havia dito fosse engraçado. Respondeu que as crianças podiam esperar. Então fiz a única coisa que me ocorreu, voltei a mencioná-las, mas de outra forma. Disse que Juan Pablo às vezes acordava de madrugada com pesadelos e me chamava, que Manuela chorava se não me ouvisse por perto, que eu não podia estar exausta quando eles precisassem de mim. Isso deteve. Ele ficou imóvel, olhando fixamente para mim durante um tempo que pareceu interminável. Depois se levantou devagar, caminhou até a porta, colocou a mão na maçaneta e se virou para me olhar uma última vez. Disse que eu era diferente, que isso o atraía, mas que eu não cometesse o erro de fazê-lo perder a confiança. Depois saiu e fechou a porta. Fiquei sentada na cama, tremendo. Esperei ouvir seus passos se afastando pelo corredor. Depois me levantei, corri até a porta e tranquei o ferrolho. Encostei-me nela, respirando de forma entrecortada, sentindo as lágrimas deslizarem pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Não dormi naquela noite. Permaneci sentada na cama, abraçando os joelhos, olhando para a porta, esperando que ela se abrisse novamente. Mas não tornou a se abrir. Os dias seguintes foram estranhos. Pablo não voltou a se aproximar de mim diretamente, mas eu podia sentir sua presença de outra maneira. Os guardas me observavam com mais atenção. Um deles, um homem corpulento com uma cicatriz na bochecha, seguia cada movimento que eu fazia quando atravessava o jardim com as crianças. Lina me perguntou baixinho se algo havia acontecido. Respondi que não, mas ela não pareceu acreditar. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas na lavanderia, Lina sentou-se ao meu lado e revelou algo que confirmou minhas suspeitas. Disse que Pablo costumava agir assim, que testava as empregadas novas, se aproximava delas para ver como reagiam. As que aceitavam tornavam-se suas amantes temporárias. As que não cediam, algumas simplesmente desapareciam. Perguntei o que havia acontecido com Marcela, se ele também a havia procurado. Lina assentiu lentamente. Disse que Marcela resistiu no começo, assim como eu, mas que as visitas noturnas continuaram e que uma noite Lina a ouviu gritar. No dia seguinte, Marcela estava com hematomas nos braços. Uma semana depois, desapareceu. Senti o ar faltar. Perguntei por que Lina continuava ali, por que não ia embora. Ela me olhou com olhos cansados e explicou que sua mãe estava doente, que tinha irmãos pequenos que dependiam dela, que o dinheiro que ganhava ali era 4 vezes maior do que conseguiria em qualquer outro emprego. Disse que aprenderá a sobreviver tornando-se invisível. Essa noite, ao voltar para o meu quarto, tranquei a porta com ferrolho como desde aquela visita de Pablo. Eu sabia que a fechadura não me protegeria de verdade se ele quisesse entrar, mas me dava uma sensação mínima de segurança. Não conseguia dormir. Levantei-me e comecei a andar pelo quarto tentando acalmar minha mente. Precisava ler algo, me desligar por um momento. Lembrei-me do livro de Marcela que eu tinha guardado na minha mala. Tirei-o e sentei-me na cama para examiná-lo. Enquanto folheava as páginas, algo caiu de dentro delas. Era outra fotografia. Também pequena, em preto e branco. Mostrava a mesma jovem da primeira foto, Marcela, mas nesta ela parecia séria, sem nenhum sorriso. Usava os mesmos brincos de prata que eu havia encontrado quebrados na gaveta. Virei a foto. Na parte de trás havia outra data escrita: junho de 1983. Junho de 83. O mês em que Marcela desapareceu. Fiquei olhando a imagem por um bom tempo. Os olhos de Marcela pareciam me observar desde o papel, sérios, como se tentassem me transmitir algo, como se quisessem me alertar. Nesse instante entendi que os brincos não tinham se partido por descuido. Alguém os havia arrancado, provavelmente com violência. Guardei novamente a fotografia dentro do livro e o escondi outra vez na minha mala. Apaguei a luz e deitei, mas permaneci de olhos abertos no escuro. Lá fora eu ouvia os ruídos habituais. Música ao longe, vozes masculinas, motores de veículos e, às vezes, tiros. Pensei em Marcela. Pensei que ela tinha dormido na mesma cama, que tinha cuidado de Juan Pablo como eu estava fazendo agora, que Pablo provavelmente lhe fazia as mesmas visitas noturnas, e que um dia simplesmente desapareceu, deixando como testemunho apenas um par de brincos quebrados que comprovavam que ela realmente existiu.
Perguntei-me se eu também terminaria assim, se algum dia outra jovem ocuparia aquele quarto e encontraria minhas coisas escondidas, perguntando-se o que havia acontecido comigo. Naquela noite decidi que não iria permitir isso. De alguma maneira eu tinha que sair dali. Dezembro chegou com um calor insuportável. Eu tentava me concentrar no meu trabalho com as crianças enquanto tentava manter a sanidade no meio de tudo o que tinha descoberto. Manuela continuava sendo um bebê doce e tranquilo. Cuidar dela era a única coisa que me dava um pouco de paz. Mas com Juan Pablo as coisas começaram a me preocupar profundamente. O menino de 7 anos que no início me parecia encantador e inteligente começou a mostrar comportamentos que eu não podia ignorar. Ele brincava cada vez mais de eliminar inimigos. Pegava galhos do jardim e os usava como fuzis, imitando seguranças que patrulhavam a fazenda. Escondia-se entre os arbustos e saltava gritando: "Ban! Ban! Você está morto!" No começo pensei que era normal, porque muitos meninos brincam de coisas assim, mas começou a piorar. Juan Pablo passou a fazer desenhos em seus cadernos. Eu os revisava como parte do meu trabalho, pois a psicologia infantil ensina que as crianças expressam suas emoções através de suas ilustrações. O que vi me deixou gelada. Ele desenhava pessoas armadas, corpos estendidos no chão com manchas vermelhas ao redor. Desenhava o pai com uma pistola na mão cercado de homens mortos. E o mais perturbador era que ele desenhava tudo isso com um sorriso no rosto, como se aquilo fosse motivo de orgulho. Tentei conversar com ele sobre empatia. Perguntei como aquelas pessoas feridas nos seus desenhos se sentiriam, se não doeria, se suas famílias não sofreriam. Juan Pablo me olhou com aqueles olhos cheios de lucidez que ele tinha e me disse algo que jamais esqueci. Meu pai faz isso para defender a família. Se ele não matar, eles matam a gente. Um menino de 7 anos falando sobre matar ou morrer como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o pior ainda estava por acontecer. Uma tarde estávamos brincando no jardim. Eu tinha Manuela nos braços enquanto Juan Pablo corria entre as árvores. De repente ele voltou correndo com um brinquedo na mão. Era uma pistola de plástico que um dos seguranças lhe havia dado. Ele apontou diretamente para o meu rosto, tão perto que senti o plástico roçar no meu nariz, e me disse com um sorriso: "Se você tentar fugir, meu pai te mata." Bang, bang. Fiquei completamente imóvel. O bebê que eu segurava continuou dormindo, sem perceber nada, mas eu não conseguia reagir. O menino que eu cuidava, a quem eu tentava ensinar valores de compaixão e bondade, acabará de me ameaçar com total naturalidade, como se fosse parte de uma brincadeira. Juan Pablo abaixou o brinquedo e continuou correndo, rindo, perseguindo borboletas como se nada tivesse acontecido. Naquela noite tentei conversar com Maria Vitória. Encontrei-a na sala principal, bordando como de costume. Sentei-me ao seu lado e com muito tato comentei sobre as brincadeiras agressivas de Juan Pablo, seus desenhos e as coisas que dizia. Sugere que talvez ele precisasse de orientação, que eu poderia trabalhar mais especificamente com ele aspectos de empatia e controle emocional. Maria Vitória continuou bordando sem levantar os olhos. Depois de um longo silêncio, respondeu: "É só uma fase. É criança. Crianças brincam dessas coisas. Deixe-o." Tentei insistir, mas ela levantou o olhar e a expressão em seus olhos me disse tudo que suas palavras não expressaram. A conversa havia terminado. Eu não tinha autorização para continuar questionando nada. Foi por esses dias que comecei a conhecer melhor Carlos Mendoza. Ele era um dos guardas de segurança, um homem de cerca de 36 anos, de rosto sério, mas não cruel. Diferentemente dos outros vigilantes, que me olhavam com indiferença ou algo pior, Carlos sempre se comportava com discrição e respeito. Um dia, enquanto eu estava no jardim com Manuela dormindo no carrinho, Carlos se aproximou, observou o bebê e tirou a carteira do bolso. Mostrou-me uma fotografia pequena e desgastada. Era uma menina pequena, tão rechonchuda quanto Manuela, com bochechas enormes. Disse-me que era sua filha, que tinha a mesma idade que Manuela. Depois guardou a foto, olhou na direção da casa e disse algo que me deixou desconcertada. Às vezes me pergunto que tipo de mundo estou ajudando a construir para ela. Antes que eu pudesse responder, afastou-se caminhando para seu posto. Mas aquele breve momento ficou gravado na minha mente.
Carlos estava consciente do que acontecia ali, e isso o tornava diferente. Em outra ocasião, viu observar Juan Pablo enquanto o menino brincava de executar prisioneiros imaginários. A expressão no rosto de Carlos era de repulsa, mal contida. Ele desviou o olhar e continuou andando. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava desesperada para entrar em contato com Tomás. Precisava de ajuda. Precisava que alguém de fora soubesse exatamente onde eu estava e o que estava vivendo. As ligações feitas da fazenda eram vigiadas. Sempre havia alguém por perto escutando. No meio de janeiro consegui fazer uma ligação. Desquei o número de Tomás em Bogotá com as mãos trêmulas. Quando ouvi sua voz do outro lado, quase chorei, mas me contive. Falei com uma normalidade forçada. Perguntei como ele estava. Contei coisas inventadas sobre meu trabalho em Cartagena, sobre a família tão amável para quem eu supostamente trabalhava. E então, sem planejar, as palavras simplesmente saíram da minha boca. Você se lembra quando éramos crianças e deitávamos no quintal para ver as estrelas? Tenho pensado muito nisso ultimamente. Era tão bonito, não era? Houve silêncio do outro lado. Um silêncio de apenas 2 segundos, mas que para mim foi interminável. Então Tomás respondeu com uma voz tranquila, mas eu conheço o suficiente para perceber que ele havia entendido o recado. Claro que lembro. Belos tempos. Vou ver se consigo me organizar para ir te visitar em breve. Matar essa saudade. O código tinha funcionado. Tomás tinha entendido. Desliguei com o coração acelerado. O guarda que vigiava a porta não percebeu nada. Voltei para o meu quarto caminhando devagar, contendo as lágrimas. Tomás sabia que eu estava em perigo. Tomás ia me ajudar. Dias depois consegui outra ligação curta. Tomás me disse, com um tom casual, como se falássemos do clima, que aquelas férias para vir me ver iam demorar um pouco mais do que ele esperava, que precisava resolver algumas coisas no trabalho antes, que eu tivesse paciência, que não fizesse nada precipitado. Eu entendi o significado oculto. Ele estava preparando algo, mas precisava de tempo. Não tente fugir sozinha. Espere. Mas esperar ali era como morrer aos poucos. Cada noite eu ouvia tiros ao longe. Cada dia eu via Juan Pablo se tornar mais agressivo em suas brincadeiras. A cada momento sentia os olhares dos guardas sobre mim. E Pablo, embora não tivesse voltado a bater na minha porta desde aquela noite de novembro, me ignorava de uma forma que me assustava mais que sua presença. Lina percebeu minha angústia crescente. Uma tarde me encontrou chorando em silêncio no quarto enquanto dobrava roupas. Sentou-se ao meu lado e me abraçou sem dizer nada. Depois sussurrou algo que me deu um pequeno raio de esperança. Eu também quero sair daqui. Se algum dia você encontrar uma maneira, por favor, me leve junto. O capítulo da minha vida na Hacienda Nápoles avançava para algo inevitável. Eu não sabia o que, mas tinha certeza de que não poderia continuar assim por muito tempo. Ou encontrava uma forma de fugir ou acabaria como Marcela, desaparecida, apagada, como se nunca tivesse existido. Janeiro de 1985 trouxe um acontecimento que mudou completamente minha compreensão do lugar onde eu realmente estava. A Hacienda Nápoles se preparava para uma festa enorme. Durante vários dias vi funcionários decorando o salão principal, descarregando caixas de bebidas caras, arrumando os jardins, limpando cada canto da propriedade. Recebi instruções muito precisas de Maria Vitória. Manter as crianças em seus quartos durante toda a noite da festa. Não abandonar o corredor destinado à área infantil sob nenhuma circunstância. Não se aproximar do salão principal. Não aparecer em lugares onde os convidados pudessem me ver. O tom com que ela deu essas ordens não deixava espaço para perguntas. Assenti e prometi cumpri-las. A noite da festa chegou. Coloquei Juan Pablo para dormir cedo depois de ler 3 histórias. Ele estava agitado, animado com a música que já se ouvia lá embaixo. Disse-lhe que era apenas uma reunião chata de adultos e que o melhor era dormir. Finalmente adormeceu. Manuela já estava no berço, respirando tranquila. Voltei ao meu quarto e me preparei para passar a noite trancada, como sempre. Mas perto das 11 Manuela começou a chorar. Não era seu choro habitual de fome ou fralda suja. Era um choro agudo, de dor. Levantei de imediato e fui até seu quarto. Ela estava com febre. Ao tocá-la, sua pele queimava.
Peguei-a nos braços, dei água, tentei acalmá-la. A febre não baixava. Eu precisava do medicamento guardado na cozinha para emergências. Não tinha alternativa. Tinha que sair do corredor infantil, mesmo proibida. Saí com Manuela nos braços, descalça, de camisola, andando rápido pelos corredores rumo às escadas que levavam à cozinha. A casa estava cheia de ruído, música alta, risadas, vozes masculinas misturadas. Continuei caminhando, tentando não fazer barulho, rezando para não encontrar ninguém. Mas ao passar por um dos corredores laterais que davam para o salão principal, Manuela fez um pequeno som e eu parei para ajeitá-la nos braços. Foi então que olhei através de uma fresta na porta entreaberta do salão. O que vi tirou meu fôlego. O salão estava cheio de homens em ternos caros, mulheres em vestidos elegantes, taças de champanhe, garçons servindo. Mas não era uma festa qualquer. No centro estava Pablo Escobar, rindo às gargalhadas, abraçando homens que reconheci imediatamente. Eram juízes, políticos, altos comandantes da polícia, rostos que eu tinha visto em noticiários, jornais, homens que supostamente lutavam contra o narcotráfico, homens que representavam a lei e a ordem. E lá estavam, comemorando, bebendo e dançando com o narcotraficante mais procurado do país. Vi um juiz da Suprema Corte brindando com Pablo. Vi um comandante da polícia rindo de alguma piada que Pablo acabará de fazer. Vi políticos que discursavam sobre a guerra contra as drogas aceitando envelopes que, claramente, continham dinheiro. O poder e a corrupção não eram ideias distantes ou teóricas. Estavam ali, palpáveis, evidentes, bem diante de mim. De repente, um dos convidados, um magistrado que eu tinha visto inúmeras vezes na televisão, virou a cabeça e me encontrou no corredor, segurando Manuela. Ele me olhou diretamente, esboçou um sorriso e levantou sua taça como se estivesse me saudando. Fiquei imóvel por um instante. Depois, assenti levemente, tentando manter uma aparência serena, e continuei avançando rapidamente em direção à cozinha. Meu coração batia tão forte no peito que pensei que fosse desmaiar. Cheguei à cozinha, encontrei o remédio, dei-o a Manuela e esperei que a febre começasse a baixar. Depois voltei para a área das crianças por um caminho diferente, o mais distante possível do salão. Deitei Manuela no berço e permaneci ao lado dela a noite inteira, observando sua respiração, incapaz de tirar da mente o que havia presenciado. Aqueles rostos famosos celebrando com Pablo, aquela teia de corrupção, era muito mais extensa e profunda do que eu jamais imaginara. Na manhã seguinte, enquanto estava no jardim com os pequenos, Carlos se aproximou, caminhou ao meu lado sem me olhar diretamente e murmurou, quase sem mover os lábios: "Foi imprudente passar ontem por aquele corredor. Por sorte, o juiz que te viu estava bêbado e provavelmente não lembrará bem do seu rosto. Mas nunca, sob nenhuma circunstância, volte a circular pelos corredores quando houver eventos." "Entendido?" Assenti em silêncio. Carlos seguiu seu caminho como se nada tivesse sido dito. Os dias seguintes foram carregados de tensão. Lina me contou em voz baixa que viu Pablo falando muito sério com Glória em um dos escritórios. Glória parecia nervosa, com o rosto pálido e a voz trêmula ao responder. Lina achava que talvez Pablo estivesse questionando por que ela havia escolhido alguém como eu. Alguém que perguntava demais, alguém que tinha visto coisas que não deveria ver. Eu sentia cada vez mais essa pressão sobre mim. Os vigilantes me observavam de outra maneira. Pablo já não me dirigia sequer um cumprimento ao cruzar comigo, e Maria Vitória me dava ordens com uma frieza absoluta, sem se dignar a olhar para meu rosto. Uma tarde, enquanto organizava os brinquedos de Juan Pablo em seu quarto, encontrei algo que me paralisou. Dentro de um de seus livros de histórias, escondida entre as páginas, havia uma fotografia. Era uma foto minha, uma imagem que eu nunca havia entregue. Tinha sido tirada sem que eu percebesse, provavelmente durante alguma festa anterior a que eu testemunhara. Na imagem eu aparecia ao fundo, desfocada, carregando Manuela enquanto atravessava um corredor. Alguém havia me fotografado, alguém guardara aquela foto, alguém a colocará no livro da criança. Não sabia se era uma ameaça, um aviso de vigilância ou um registro simples, mas a mensagem era clara. Estavam me observando, o tempo todo. Deixei a foto onde estava, com as mãos trêmulas, e saí do quarto. Naquela noite, deitada no escuro, assumi com clareza algo que eu evitava aceitar.
Não existia saída dentro do sistema colombiano. A polícia estava comprada. Os juízes trabalhavam para Escobar. Os políticos também faziam parte de tudo aquilo. Mesmo que eu conseguisse sair da fazenda, para onde correria? A quem pedir ajuda? Quem poderia me defender? Não havia autoridade limpa, nenhuma instituição confiável. Tudo estava corrompido desde a raiz. A única possibilidade real era fugir do país, desaparecer. E aquilo parecia irreal, praticamente impossível. Mas Tomás estava mexendo os pauzinhos. Eu tinha que confiar nele, tinha que resistir e não cometer mais nenhum erro, porque o próximo poderia ser definitivo. Fevereiro chegou com chuvas constantes que transformavam os jardins em lamaçal. Eu continuava cuidando das crianças, mas a cada dia sentia mais a pressão aumentar. Pablo praticamente me ignorava, e esse silêncio me aterrorizava mais do que qualquer olhar. Em meados de fevereiro consegui outra ligação com Tomás. Desta vez ele foi mais direto dentro do nosso código. Disse que havia conversado com alguns conhecidos para organizar uma viagem para todos, incluindo eu. Que eram pessoas sérias, com bons contatos, que a operação levaria tempo, mas seria feita. Eu entendi. Tomás havia estabelecido contato com militares contrários ao cartel. Estavam preparando meu resgate, mas eu precisava esperar com paciência. Perguntei quanto demoraria. Ele respondeu que talvez para agosto, quando o clima ajudasse. Agosto. 6 meses. 6 meses que pareciam 6 anos. Desde então estabelecemos um sistema de comunicação mais elaborado. Tomás enviava cartas familiares com mensagens ocultas em certas frases. Eu respondia usando os desenhos de Juan Pablo. Escondia símbolos que só ele saberia interpretar. Uma estrela significava perigo imediato. Uma árvore, que no momento eu estava segura. Uma casa, que precisava de extração urgente. Mas enquanto tudo isso acontecia, ocorreu algo terrível que me fez sentir uma culpa insuportável. Semanas antes, em um momento de desespero, eu tinha conseguido enviar uma carta a um antigo colega da universidade, Julián Pérez. Ele era professor de filosofia. Naquela carta, supostamente formal, eu perguntava sobre dilemas éticos na psicologia infantil, sobre o que fazer quando os princípios pessoais colidiam com a própria segurança. Dei pistas veladas sobre minha situação. Julián era brilhante. Eu sabia que ele entenderia que algo grave estava acontecendo, mas aquilo foi um erro enorme. O poder e a corrupção não eram ideias distantes ou teóricas. Estavam ali, palpáveis, evidentes, bem diante de mim. De repente, um dos convidados, um magistrado que eu tinha visto inúmeras vezes na televisão, virou a cabeça e me encontrou no corredor, segurando Manuela. Ele me olhou diretamente, esboçou um sorriso e levantou sua taça como se estivesse me saudando. Fiquei imóvel por um instante. Depois, assenti levemente, tentando manter uma aparência serena, e continuei avançando rapidamente em direção à cozinha. Meu coração batia tão forte no peito que pensei que fosse desmaiar. Cheguei à cozinha, encontrei o remédio, dei-o a Manuela e esperei que a febre começasse a baixar. Depois voltei para a área das crianças por um caminho diferente, o mais distante possível do salão. Deitei Manuela no berço e permaneci ao lado dela a noite inteira, observando sua respiração, incapaz de tirar da mente o que havia presenciado. Aqueles rostos famosos celebrando com Pablo, aquela teia de corrupção, era muito mais extensa e profunda do que eu jamais imaginara. Na manhã seguinte, enquanto estava no jardim com os pequenos, Carlos se aproximou, caminhou ao meu lado sem me olhar diretamente e murmurou, quase sem mover os lábios. Foi imprudente passar ontem por aquele corredor. Por sorte, o juiz que te viu estava bêbado e provavelmente não lembrará bem do seu rosto. Mas nunca, sob nenhuma circunstância, volte a circular pelos corredores quando houver eventos. Entendido? Assenti em silêncio. Carlos seguiu seu caminho como se nada tivesse sido dito. Os dias seguintes foram carregados de tensão. Lina me contou em voz baixa que viu Pablo falando muito sério com Glória em um dos escritórios. Glória parecia nervosa, com o rosto pálido e a voz trêmula ao responder. Lina achava que talvez Pablo estivesse questionando por que ela havia escolhido alguém como eu. Alguém que perguntava demais, alguém que tinha visto coisas que não deveria ver. Eu sentia cada vez mais essa pressão sobre mim. Os vigilantes me observavam de outra maneira.
Pablo já não me dirigia sequer um cumprimento ao cruzar comigo, e Maria Vitória me dava ordens com uma frieza absoluta, sem se dignar a olhar para meu rosto. Uma tarde, enquanto organizava os brinquedos de Juan Pablo em seu quarto, encontrei algo que me paralisou. Dentro de um de seus livros de histórias, escondida entre as páginas, havia uma fotografia. Era uma foto minha, uma imagem que eu nunca havia entregue. Tinha sido tirada sem que eu percebesse, provavelmente durante alguma festa anterior a que eu testemunhara. Na imagem eu aparecia ao fundo, desfocada, carregando Manuela enquanto atravessava um corredor. Alguém havia me fotografado, alguém guardara aquela foto, alguém a colocará no livro da criança. Não sabia se era uma ameaça, um aviso de vigilância ou um registro simples, mas a mensagem era clara. Estavam me observando, o tempo todo. Deixei a foto onde estava, com as mãos trêmulas, e saí do quarto. Naquela noite, deitada no escuro, assumi com clareza algo que eu evitava aceitar. Não existia saída dentro do sistema colombiano. A polícia estava comprada. Os juízes trabalhavam para Escobar. Os políticos também faziam parte de tudo aquilo. Mesmo que eu conseguisse sair da fazenda, para onde correria? A quem pedir ajuda? Quem poderia me defender? Não havia autoridade limpa, nenhuma instituição confiável. Tudo estava corrompido desde a raiz. A única possibilidade real era fugir do país, desaparecer. E aquilo parecia irreal, praticamente impossível. Mas Tomás estava mexendo os pauzinhos. Eu tinha que confiar nele, tinha que resistir e não cometer mais nenhum erro, porque o próximo poderia ser definitivo. Fevereiro chegou com chuvas constantes que transformavam os jardins em lamaçal. Eu continuava cuidando das crianças, mas a cada dia sentia mais a pressão aumentar. Pablo praticamente me ignorava, e esse silêncio me aterrorizava mais do que qualquer olhar. Em meados de fevereiro consegui outra ligação com Tomás. Desta vez ele foi mais direto dentro do nosso código. Disse que havia conversado com alguns conhecidos para organizar uma viagem para todos, incluindo eu. Que eram pessoas sérias, com bons contatos, que a operação levaria tempo, mas seria feita. Eu entendi. Tomás havia estabelecido contato com militares contrários ao cartel. Estavam preparando meu resgate, mas eu precisava esperar com paciência. Perguntei quanto demoraria. Ele respondeu que talvez para agosto, quando o clima ajudasse. Agosto. 6 meses. 6 meses que pareciam 6 anos. Desde então estabelecemos um sistema de comunicação mais elaborado. Tomás enviava cartas familiares com mensagens ocultas em certas frases. Eu respondia usando os desenhos de Juan Pablo. Escondia símbolos que só ele saberia interpretar. Uma estrela significava perigo imediato. Uma árvore, que no momento eu estava segura. Uma casa, que precisava de extração urgente. Mas enquanto tudo isso acontecia, ocorreu algo terrível que me fez sentir uma culpa insuportável. Semanas antes, em um momento de desespero, eu tinha conseguido enviar uma carta a um antigo colega da universidade, Julián Pérez. Ele era professor de filosofia. Naquela carta, supostamente formal, eu perguntava sobre dilemas éticos na psicologia infantil, sobre o que fazer quando os princípios pessoais colidiam com a própria segurança. Dei pistas veladas sobre minha situação. Julián era brilhante. Eu sabia que ele entenderia que algo grave estava acontecendo, mas aquilo foi um erro enorme. Os vendedores me tratavam com um respeito exagerado ao ver o nome gravado nela. Era evidente que sabiam para quem eu trabalhava. Depois de um par de horas, eu precisava respirar. Caminhei pelas ruas sentindo algo parecido com liberdade. Mas então, em uma avenida movimentada, aconteceu algo que me gelou por dentro. Uma mulher de uns 50 anos se aproximou rapidamente pela minha direita. Sem parar, colocou uma sacola de papel na minha mão e sussurrou depressa. Não olhe agora, mas estão te seguindo. Homem de camisa azul atrás de você. Não faça nada. E desapareceu na multidão antes que eu pudesse reagir. Senti meu coração bater com força no peito. Continuei andando como se nada tivesse acontecido. Meia quadra depois, parei diante de uma vitrine e, usando o reflexo do vidro, olhei para trás. Lá estava o homem da camisa azul. Reconheci imediatamente. Era um dos seguranças da fazenda. Estava parado em uma esquina, fumando, me vigiando.
A liberdade era uma ilusão. Eu nunca estivera sozinha, nunca estivera livre. Aquilo era um teste. Pablo queria saber se eu tentaria escapar. Voltei ao ponto de encontro com as sacolas de compras, fingindo tranquilidade. O motorista chegou exatamente no horário combinado. Subi sem dizer uma palavra. Durante o trajeto de volta, olhei pela janela escura, sentindo que todas as rotas estavam fechadas. Se nem no meio de Medellín eu podia fugir, então realmente não havia saída possível. Ao chegar, Pablo me esperava na entrada principal. Sorria com aquela expressão que agora eu compreendia perfeitamente. Ele me perguntou se eu tinha aproveitado meu dia de liberdade. A forma como pronunciou a palavra deixava claro que sabia exatamente o que havia acontecido, que tudo fora uma prova e que eu a tinha passado por não tentar nada. Nessa noite procurei Lina e a encontrei na lavanderia dobrando lençóis. Fechei a porta e disse bem baixinho: precisamos de um plano real, e tem que ser logo. Lina me olhou aterrorizada. Contei a ela sobre Tomás, sobre os contatos militares, sobre a possibilidade de uma extração organizada. Perguntei se ela tinha certeza de que queria correr o risco. Ela não hesitou nem por um segundo. Disse que preferia morrer tentando escapar do que ficar ali esperando o dia em que desapareceria como Marcela. Nas semanas seguintes, Lina e eu planejamos cada detalhe. Mantive a comunicação cifrada com Tomás. Passei possíveis datas, rotas e horários. Ele respondeu que já estava tudo preparado. Um contato militar nos esperaria a 2 quilômetros da fazenda, em um ponto específico, mas precisava de uma data exata. O problema era sair da propriedade. Os portões eram vigiados, as janelas do térreo tinham grades, os guardas patrulhavam sem descanso. Então Carlos se aproximou de mim novamente. Uma tarde, enquanto eu estava com Manuela no jardim, ele ficou ao meu lado fingindo examinar umas plantas e murmurou sem olhar para mim: sei que você está tramando algo. Não me diga o quê. Mas se precisar que uma porta dos fundos esteja aberta em certa noite, me diga quando. Olhei para ele incrédula. Ele continuou falando bem baixo. Tenho uma filha lá fora. Não quero que ela cresça pensando que o pai dela foi um covarde que serviu monstros. Perguntei por que arriscaria a vida por mim. Carlos finalmente me olhou nos olhos e disse: porque, se eu não fizer, nunca mais vou conseguir me olhar no espelho. Nessa noite confirmei a data para Tomás. 14 de agosto, de madrugada, às 2:30 da manhã. Carlos me garantiu discretamente que a porta de serviço da ala leste estaria sem cadeado, que ele estaria destacado em outra área e não veria nada. Os dias até 14 de agosto passaram lentos e rápidos ao mesmo tempo. Continuei com minha rotina, cuidando das crianças, fingindo normalidade, mas por dentro cada fibra do meu corpo oscilava entre medo e esperança. Lina e eu mantivemos pequenas mochilas em nossos quartos. Apenas o essencial: documentos, um pouco de dinheiro, uma muda de roupa. Nada que pesasse ou fizesse barulho. Decoramos o percurso. Pela porta da ala leste, atravessar cerca de 200 metros de jardim e árvores até o muro dos fundos. Ali, usar uma escada de jardineiro que sempre ficava encostada. Do outro lado, caminhar 2 quilômetros por terreno irregular até a estrada onde Tomás nos esperaria. Tinha que funcionar. Não havia alternativa. Se falhássemos, morreríamos. Na noite de 13 de agosto, fui para a cama totalmente vestida. Não dormi nem um segundo. Observei o relógio avançar minuto a minuto. 1 da manhã. 1:30. 2 em ponto. Era o momento. Levantei com o coração batendo com força. Peguei a mochila escondida sob o colchão. Abri a porta devagar, torcendo para que não fizesse barulho. O corredor estava silencioso e escuro. Caminhei descalça pelo piso frio até o quarto de Lina. Bati levemente. Ela abriu imediatamente. Estava pronta, com a mochila na mão e os olhos enormes de medo. Começamos o caminho em direção à ala leste. Cada passo parecia ecoar como um trovão, embora eu soubesse que estávamos silenciosas. Chegamos à porta de serviço que Carlos prometera deixar aberta, mas ela estava trancada com cadeado. Lina me olhou desesperada. Carlos havia desaparecido dias antes. Ninguém sabia onde estava. Havíamos suposto que talvez estivesse escondido esperando tudo passar, mas agora entendi que algo tinha acontecido com ele. Sussurrei:
A janela do depósito. Corremos até um cômodo pequeno que servia como depósito de ferramentas. A janela era estreita e alta, mas talvez pudéssemos passar por ela. Lina empurrou com toda a força. A moldura cedeu com um rangido que para mim soou como um grito em meio ao silêncio absoluto. Eu passei primeiro. Escorreguei pelo vão apertado e caí do outro lado sobre alguns arbustos. Lina veio logo atrás. Segurei-a pelos braços e a ajudei a sair. Agora estávamos do lado de fora, nos jardins dos fundos da fazenda, a uns 200 metros da Liberdade. Avançamos agachadas entre árvores e moitas. A lua quase cheia iluminava o caminho, o que nos permitia enxergar melhor, mas ao mesmo tempo nos deixava mais visíveis. Chegamos ao muro posterior. A escada de jardim ainda estava ali, como lembrávamos. Lina subiu primeiro. Estava pela metade quando ouvimos as vozes, gritos, lanternas acendendo, passos correndo. Haviam-nos descoberto. Lina paralisou na escada. Eu sussurrei com urgência. Sobe, sobe. Ela reagiu e terminou de alcançar a parte superior do muro. Deixou-se cair do outro lado. Eu comecei a subir desesperada. Estava prestes a chegar ao topo quando vi as luzes se aproximando rapidamente. 2 guardas vinham correndo e gritando. Soltei o bordo e caí do outro lado, mas aterrissei mal. Uma dor aguda atravessou meu tornozelo, embora não houvesse tempo para pensar nisso. Lina já corria para a esquerda, acreditando que aquela era a direção certa, mas eu sabia que devíamos ir para a direita, para o norte, onde Tomás estaria nos esperando. Gritei seu nome, tentando detê-la, mas ela não me ouviu ou o medo a cegou. Continuou correndo para o lado errado. Hesitei por um instante. Eu podia segui-la e tentar alcançá-la, mas isso significaria nos afastar ainda mais do ponto onde deveríamos encontrar Tomás. Do outro lado do muro ouvi os gritos dos guardas mandando trazer outra escada. Tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Corri sozinha para o norte. Entrei entre árvores e arbustos. Cada passo era uma pontada no tornozelo, mas o terror era mais forte que a dor. Atrás de mim escutava gritos, tiros para o alto, cães latindo. Não sei quanto tempo corri. Talvez meia hora, talvez 1 hora. Tudo era escuridão, galhos arranhando minha pele, pedras machucando meus pés descalços, o som frenético da minha respiração. Finalmente vi luzes à frente, uma estrada e um carro estacionado com os faróis apagados. Corri até ele gritando Tomás, Tomás. A porta se abriu. Meu irmão saiu correndo ao meu encontro, segurou meus braços e me empurrou para dentro do carro. No banco do motorista havia outro homem vestido de preto. Tomás entrou comigo no banco de trás e gritou para o motorista: Arranca, arranca. O veículo disparou pela estrada. Eu tremia sem controle, mal conseguia respirar. Tomás me abraçava dizendo que eu estava salvo, que tinha conseguido, que tudo ficaria bem. Mas eu só pensava em uma coisa. Entre soluços disse: Lina, eles pegaram a Lina. Eu a deixei. Corri e a deixei. Tomás me apertou com mais força. Disse que não havia nada que eu pudesse ter feito, que se voltássemos as duas estaríamos mortas, que eu tomei a única decisão possível. Mas suas palavras não apagavam a realidade. Eu continuava viva, e Lina havia sido capturada por minha causa, por ter aceitado fugir comigo. O homem que dirigia nos levou a uma casinha nos arredores de um povoado que não reconheci. Tomás me explicou que era uma casa segura, onde eu viveria com outra identidade até que pudessem me tirar do país. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Cortaram meu cabelo, tingiram-no de preto, deram-me documentos falsos no nome de Marta Restrepo, óculos que não precisavam, transformaram-me em outra mulher. Tomás vinha me visitar a cada 2 ou 3 dias com informações. A fazenda estava em estado de alerta máximo. Todos os empregados estavam sendo interrogados. Glória Zuleta havia desaparecido e o nome de Lina Calderon não constava em lugar algum, como se nunca tivesse existido. Eu sabia o que isso significava. Lina havia sido interrogada, provavelmente torturada para confessar detalhes da fuga e depois eliminada. Seu corpo estaria enterrado em algum canto da propriedade, sem nome e sem memória. E eu era responsável. Passei semanas sem dormir, imaginando seu rosto, sua voz me chamando na escuridão. Lina confiou em mim e acabou morta.
Tomás insistia repetidas vezes que não foi minha culpa, que Lina tomou sua própria decisão, que eu não a obriguei a nada. Mas nenhuma palavra atravessava o muro de culpa que me devorava. Em setembro, Tomás chegou com notícias terríveis. Nossa mãe havia piorado. Seu coração estava falhando e os médicos diziam que restavam poucos dias. Roguei que me deixasse vê-la. Mesmo que fosse só uma hora, apenas para me despedir, para explicar que não a tinha abandonado. Tomás negou com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Disse que a casa estava vigiada, que se eu aparecesse me detectariam em questões de horas, que não apenas me matariam como provavelmente também a ela. 2 semanas depois ele voltou arrasado. Disse que mamãe havia morrido, que perguntou por mim até o último momento, que se foi acreditando que eu a havia esquecido. Algo dentro de mim se quebrou naquele dia e nunca se reparou. Os 8 anos seguintes foram uma existência errante e cheia de medo constante. Vivi como Marta Restrepo em 3 cidades colombianas durante o primeiro ano. Sempre que Tomás suspeitava que alguém fazia perguntas, me mudavam para outra casa segura. Em 1986 ele conseguiu um passaporte falso e me tirou do país em um voo rumo a Quito, no Equador. Ali vivi 2 anos em trabalhos que não exigiam muita documentação. Limpava casas, ajudava em cozinhas, vendia flores em uma esquina. Jamais usei meu diploma de psicóloga. Seria muito fácil me rastrear. Lucia Ramírez, psicóloga infantil da Universidade de Antioquia, havia desaparecido do mapa e precisava continuar desaparecida. Em Quito eu alugava um quarto em uma pensão barata. Não fazia amizades, não confiava em ninguém. Saía apenas para trabalhar e depois voltava para me trancar. Nos fins de semana ficava olhando para o teto, pensando em Lina, em minha mãe, em Carlos, em Julián, em Marcela, em todos os mortos que minha sobrevivência havia deixado para trás. Em 1988 Tomás conseguiu um visto de trabalho falso para a Espanha, mas convincente o suficiente. Viajei para Madrid. Estava mais longe, mais segura. Trabalhei primeiro como vendedora em uma loja de roupas e depois como cuidadora de idosos. Era irônico. Estudei para atender crianças e terminei cuidando de pessoas que no dia seguinte nem lembravam meu nome. Vivia em um pequeno apartamento em um bairro de imigrantes. Minha vida se resumia a trabalhar, voltar para casa e ficar sozinha. Não saía, não tinha amigos, não frequentava festas. Tomás me enviava cartas codificadas a cada 2 ou 3 meses. Tudo tranquilo por aqui significava que não havia ameaças imediatas. Saudades da família significava perigo. Prepare-se para se mudar. Em 1993, recebi uma carta diferente. Tomás dizia que Pablo Escobar estava sendo perseguido com todo o aparato do Estado, que o bloco de busca o tinha cercado, que talvez em breve pudéssemos respirar tranquilas. Em 2 de dezembro de 1993, eu tomava um café em uma cafeteria de Madrid depois do trabalho. Na televisão começaram a transmitir uma notícia que mudaria meu destino. Pablo Escobar havia sido abatido em um telhado em Medellín. Seu corpo mostrava marcas de balas, jornalistas gritando, caos, gente comemorando nas ruas. Fiquei olhando para a tela sem conseguir assimilar o que via. O homem que havia destruído minha vida estava morto. Finalmente morto. Eu esperava sentir alívio, liberdade, alegria, mas no lugar surgiu um vazio enorme e escuro. As pessoas ao redor comentavam a notícia. Alguns comemoravam, uma mulher dizia que ele era um monstro que merecia algo pior. Um homem opinava que tomara que tivesse sofrido mais. Levantei-me, paguei meu café e voltei caminhando para meu apartamento. As ruas de Madrid estavam cheias de vida. As pessoas continuavam rindo, casais caminhavam de mãos dadas, crianças corriam brincando. O mundo seguia em movimento como se nada tivesse mudado. Cheguei ao meu apartamento, tranquei a porta, fechei o ferrolho, revisei cada janela como fazia todas as noites havia 8 anos, e só então, me permiti chorar. Chorei por Lina, que jamais veria essa notícia. Chorei por minha mãe, que partiu acreditando que eu a havia abandonado. Chorei por Carlos, que tentou me ajudar e terminou pagando com a própria vida. Chorei por Julián, que apenas quis proteger uma amiga. Chorei por Marcela, a quem nunca conheci, mas cuja morte marcou meu destino. A morte de Pablo Escobar não devolvia nenhum deles. Não apagava os 8 anos que passei escondida.
Não eliminava os pesadelos que me faziam acordar todas as noites. Não curava nada. Sentei-me no chão do meu pequeno e vazio apartamento e compreendi algo devastador. Pablo Escobar podia ter morrido, mas eu continuava sendo uma prisioneira. O medo estava tão profundamente arraigado em mim que eu já não sabia como existir sem ele. E não estava errada em continuar com medo, porque embora o chefe já não vivesse, o cartel ainda tinha muitas ramificações, muitos integrantes, muitas pessoas que se lembravam, gente que nunca perdoava. Pablo Escobar havia morrido, mas suas sombras permaneciam muito presentes. Em março de 1994, apenas 3 meses após sua morte, recebi um telegrama em minha residência em Madrid. Minhas mãos tremiam quando o abri. Tomás havia falecido em um acidente de carro na estrada que liga Bogotá e Medellín. O carro havia capotado em uma curva. Morreu imediatamente. Não acreditei nessa versão nem por um instante. Tomás era um motorista extremamente prudente. Aprenderá a ser assim após anos trabalhando como jornalista investigativo, sempre alerta, sempre cuidadoso. E o momento era suspeitosamente perfeito. 3 meses depois da morte de Escobar, justo quando Tomás aprofundava a investigação sobre os restos do cartel para uma série de reportagens, aquilo era represália. Eu sabia. Os sobreviventes do cartel estavam eliminando pontas soltas. E Tomás, que havia colaborado para me salvar, que sabia demais, que havia publicado verdades demais, era uma dessas pontas soltas mais evidentes. Tomei a decisão mais arriscada em anos. Voltei à Colômbia para assistir ao funeral. Usei documentação falsa. Permaneci apenas 3 dias. Movia-me em silêncio e à distância. No funeral havia jornalistas, colegas de Tomás, antigos conhecidos da universidade. Permaneci atrás, com um lenço preto cobrindo metade do rosto, óculos escuros e o cabelo preso sob um chapéu. Ninguém me reconheceu. Ou, se alguém o fez, teve a gentileza de se calar. Observei o caixão descer à terra. Vi as primeiras pás de terra sendo jogadas sobre ele. Não consegui chorar. Não ali, não onde qualquer um pudesse me ver. Fiquei imóvel como uma estátua até que todos foram embora. Só então caminhei até a tumba recém-aberta e murmurei: eu te devo a vida, irmão, e agora você está morto por ter me salvado. Perdoe-me, por favor, perdoe-me. Alguns dias depois, antes de regressar à Espanha, assumi outro risco. Fui ao cemitério onde minha mãe descansava. Era a primeira vez que visitava sua tumba desde sua morte em 1985. Haviam-se passado 9 anos. A lápide era simples. Teresa Ramírez de 1922 a 1985. Mãe querida. Ajoelhei-me diante dela e finalmente pude chorar. Chorei tudo o que não pude no funeral de Tomás. Chorei por ela, por ele, por tudo o que se perdeu. Falei baixinho. Disse: perdoe-me, mamãe. Sei que morreu pensando que eu a tinha abandonado. Sei que esperou que eu aparecesse e nunca cheguei, mas não te deixei sozinha. Eu estava presa. Estava fugindo para proteger minha vida. Queria estar contigo. Queria cuidar de você. Queria que soubesse que eu te amava, mas não consegui. E agora já é tarde. Fiquei ali, de joelhos, durante horas. O cemitério estava quase deserto. Apenas alguns jardineiros trabalhando ao longe. O sol começava a se pôr quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me. Era uma mulher de cerca de 50 anos, desconhecida para mim. Usava roupa simples e carregava uma sacola de pano nas mãos. Aproximou-se em silêncio, colocou um envelope nas minhas mãos e se afastou apressada antes que eu pudesse reagir. Abri o envelope com os dedos trêmulos. Dentro havia uma fotografia. Era uma imagem minha. Eu tinha 29 anos na foto. Estava nos jardins da Hacienda Nápoles, segurando Manuela nos braços. Ao fundo aparecia Juan Pablo brincando. A foto estava um pouco desfocada, como se tivesse sido tirada às escondidas, de longe. Virei a fotografia. No verso, escrito à mão com letra firme e clara, lia-se: nunca esquecemos. Senti o sangue gelar nas veias. Levantei-me imediatamente, procurando com o olhar a mulher que tinha me entregado o envelope. Ela já não estava ali. Tinha desaparecido entre as tumbas. A mensagem era direta. Pablo Escobar havia morrido,
Mas alguém continuava me vigiando. Alguém sabia onde eu estava. Alguém queria que eu entendesse que nunca haviam me perdido de vista, que ainda tinham olhos sobre mim, que, se quisessem, podiam me encontrar a qualquer momento. Saí do cemitério quase correndo. Voltei ao hotel onde estava hospedada. Arrumei minha mala e antecipei meu voo para aquela mesma noite. Eu precisava sair da Colômbia imediatamente, mas na viagem de volta a Madrid tomei outra decisão. Não continuaria mudando de país para fugir. A Colômbia era minha terra, e mesmo que tivesse que me esconder, queria fazê-lo dentro do meu próprio país. Quando cheguei a Madrid, retirei minhas poucas coisas, encerrei minha conta bancária e comprei uma passagem de volta para a Colômbia, desta vez com documentos legais e usando meu nome real, Lucia Ramírez. Não mais Marta Restrepo. Mudei-me para uma pequena cidade do interior colombiano cujo nome não mencionarei. Um lugar onde ninguém me conhecia e onde ninguém fazia perguntas. Aluguei uma casa simples. Encontrei emprego em uma loja de tecidos, depois em uma padaria e mais tarde como assistente em um consultório odontológico. Trabalhos humildes, discretos, que me permitiam viver sem chamar atenção. Os anos entre 1994 e 2001 foram de paranoia constante. Mudava de cidade a cada 2 ou 3 anos. Nunca permanecia tempo suficiente para que alguém começasse a questionar meu passado. Não fazia amizades próximas. Nunca contava minha história. Vivia sempre alerta, observando ao meu redor, desconfiando de olhares, evitando lugares cheios, analisando rostos. Se via a mesma pessoa em 2 lugares diferentes, mudava de cidade. Em 2001 recebi outro envelope sem remetente. Encontrei-o sob a porta do meu apartamento. Numa manhã. Não tinha selos, nem endereço. Alguém o havia deixado ali pessoalmente. Abri-o com as mãos tremendo. Dentro havia um documento oficial. Era uma cópia de um certificado de óbito. Lina Calderón. Data de morte: 15 de agosto de 1985. Um dia depois da nossa fuga. Causa da morte: desconhecida. Local: não especificado. Sentei-me no chão com o papel nas mãos e comecei a chorar. Lina tinha morrido exatamente como eu sempre teme, mas ter o certificado oficial tornava tudo real de uma forma nova e dolorosa. Alguém havia registrado sua morte. Alguém havia documentado que ela viveu e que deixou de viver. Mas ninguém havia sido punido. Ninguém havia pagado. Apenas um documento frio dizendo causa desconhecida. Quem me enviará aquilo? Para quê? Seria um aviso? Um arrependimento de alguém? Um funcionário querendo que eu soubesse a verdade? Nunca soube. Nunca saberei. Guardei-o. Certificado de Lina junto com a fotografia que dizia nunca esquecemos dentro de uma caixa de metal. Não como lembranças sentimentais, mas como alerta. Eles não esqueciam, e eu também não podia me permitir esquecer. Em 2001 eu tinha 46 anos. Morava em Pereira e trabalhava em uma biblioteca municipal. Minha vida era simples, pequena, quase invisível. Durante o dia eu classificava livros, atendia os poucos visitantes, digitalizava arquivos antigos. À noite voltava ao meu apartamento, preparava o jantar, lia um pouco e, antes de tentar dormir, repetia sempre o mesmo ritual. Revisava todas as portas, todas as janelas, todas as fechaduras. Colocava uma cadeira contra a porta principal, escondia uma faca sob o travesseiro e só então me deitava. Pablo Escobar estava morto havia 8 anos. A guerra contra o cartel havia terminado oficialmente. A Colômbia estava mudando, curando-se, reconstruindo-se. Mas eu continuava vivendo como se ele ainda existisse. Continuava presa ao medo que ele havia plantado em mim. Seus fantasmas permaneciam muito vivos e continuariam ali por muito tempo. Entre 2010 e 2018 continuei em Pereira, trabalhando na biblioteca. Em 2010 eu já tinha 55 anos. Minha rotina era tranquila e solitária. Chegava às 8 da manhã, organizava estantes, atendia os usuários, digitalizava documentação histórica. Às 5 voltava para casa, jantava sozinha, lia um pouco, dormia e no dia seguinte recomeçava o ciclo. Não chamava atenção. Não criava vínculos. Meus colegas sabiam muito pouco sobre mim. Apenas que meu nome era Lucia Ramírez, que havia trabalhado com crianças quando jovem, que nunca me casei,
que não tinha família próxima. Isso era o necessário e nada mais. Em 2018 aconteceu algo inesperado. Eu estava em casa à noite quando o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Normalmente eu não atendia ligações de números desconhecidos, mas algo me impulsionou a atender. Do outro lado da linha havia uma mulher. Sua voz soava envelhecida, cansada, trêmula. Pronunciou meu nome, Lucia. E quando confirmei que era eu, ela começou a falar rápido, como se temesse não conseguir terminar. Disse: "Sinto muito, Lucia. Eu não sabia que seria tão terrível. Juro que eu não sabia. Por favor, me perdoe." Antes que eu pudesse responder ou sequer perguntar quem estava ligando, a ligação caiu. Fiquei vários minutos olhando para o telefone em silêncio. Aquela voz me parecia familiar, muito familiar, mas eu não conseguia identificá-la com certeza. Haviam-se passado mais de 3 décadas. As vozes mudam com o tempo, sim, mas havia algo no tom, na forma de falar, que me fazia lembrar de alguém. Glória era Glória Zuleta, a mulher que havia me recrutado para trabalhar na fazenda, a mesma que desapareceu depois da minha fuga. Depois de tantos anos, ela ainda estava viva. Será que tentou me procurar para pedir perdão? Ou talvez fosse tudo uma armadilha. Talvez alguém quisesse comprovar se eu reagiria àquele nome, àquela história. Talvez quisessem confirmar que eu ainda estava viva e localizável. No dia seguinte mudei meu número de telefone. Foi uma reação impulsiva, paranoica, eu admito, mas esse tipo de impulso foi o que me permitiu sobreviver por tantos anos. Aquele telefonema me deixou inquieta por meses. Nunca soube de quem veio, e provavelmente jamais saberei. Em 2019, enquanto organizava papéis antigos que havia guardado ao longo das minhas mudanças, encontrei uma carta que Tomás me enviará em 1988, quando eu vivia no Equador. O envelope estava amarelado, dobrado, desgastado de tanto ser lido. Eu o reli mais de 30 anos depois. Como sempre, Tomás escrevia em código, mas havia uma frase que naquela época eu não havia entendido completamente. Dizia: "O amigo que tentou te ajudar foi encontrado 3 dias antes da data combinada. Pagou o preço por demonstrar compaixão." Carlos. Ele se referia a Carlos Mendoza, o guarda que prometeu deixar a porta aberta, o homem que me mostrou a foto da filha, o mesmo que desapareceu poucos dias antes da nossa fuga. Então eu soube a verdade. Carlos havia sido executado no dia 11 de agosto de 1985, 3 dias antes de Lina e eu tentarmos escapar. Alguém o viu falando comigo. Alguém denunciou seu comportamento suspeito e Pablo ordenou sua morte. Ele foi assassinado por tentar me ajudar, assim como Julián, assim como Lina, assim como Tomás e tantos outros que acabaram pagando com a vida por cruzarem o meu destino. A culpa, que eu já carregava há anos, tornou-se ainda mais insuportável. Em 2020 chegou a pandemia. O mundo parou. Eu tinha 65 anos e passei meses completamente sozinha no meu apartamento. O governo decretou quarentena, as ruas ficaram desertas, a biblioteca fechou. Esse isolamento forçado me levou a refletir de uma forma mais profunda do que em toda a minha vida. Eu havia passado mais de 40 anos carregando essa história. Uma tarde, durante um dos poucos passeios permitidos, passei em frente a uma casa onde uma mulher jovem brincava com 2 crianças pequenas no jardim. Elas riam, corriam. Uma cena simples, normal, cheia de alegria familiar. Fiquei observando por um momento. Eu havia sido psicóloga infantil. Meu sonho era ajudar crianças, e acabei cuidando dos filhos de um dos homens mais cruéis do planeta. Tentei protegê-los enquanto lutava para sobreviver ao horror. Que ironia dolorosa marcou minha vida. Mas aquele dia, voltando para casa, comecei a olhar minha história com outros olhos. Durante décadas me vi apenas como alguém que escapou por sorte, como uma covarde que fugiu enquanto Lina gritava meu nome, como uma sobrevivente marcada pela morte dos outros. Mas talvez eu fosse algo mais. Talvez eu fosse uma testemunha. Enquanto eu continuasse viva, também continuavam vivas as memórias de Lina, Carlos, Tomás, Julián, Marcela e minha mãe. Eu era prova de que eles existiram, de que sofreram, de que foram vítimas de um monstro.
Pensei em Juan Pablo. Ele já devia ter cerca de 43 anos. Provavelmente tentava viver longe do sobrenome Escobar, construindo uma vida diferente da do pai. Será que ele se lembraria de mim? Se lembraria da babá que tentou ensinar bondade em meio a tanta violência? Nunca saberei. E provavelmente é melhor assim. Desenterrar o passado seria perigoso para todos. Em 2020, aos 65 anos, cheguei a uma aceitação tranquila e triste. Não havia redenção na minha história, nem justiça. Não existia um final feliz, mas sim memória. E enquanto eu continuasse respirando, aqueles que morreram não desapareceriam por completo. Eu já não era apenas uma sobrevivente. Era uma testemunha. Testemunha de uma época terrível, de um homem terrível, de mortes injustas. E isso tinha que bastar. O medo continuava ali, assim como os pesadelos e a desconfiança permanente, mas encontrei certa paz ao aceitar que minha vida jamais seria normal, que esse era o preço por ter sobrevivido quando outros não puderam. Em 2021, com 66 anos, decidi dar uma última volta na minha vida. Mudei-me para uma cidade ainda menor, um lugar onde ninguém me conhecia e onde ninguém perguntava pelo passado de ninguém. Aluguei uma casinha com um pequeno jardim, plantei flores, ervas, tomates. Aposentei-me definitivamente. Vivia de economias modestas acumuladas ao longo dos anos e de uma pensão mínima. Era suficiente para uma vida simples. Minha rotina se tornou completamente previsível. Eu acordava com o sol, cuidava do jardim, ia à biblioteca da cidade para pedir livros, caminhava por suas ruas tranquilas e preparava refeições simples. E todas as noites, antes de dormir, repetia o hábito de sempre. Verificava todas as portas, janelas e fechaduras. Os pesadelos persistiam, embora menos intensos que antes. Já não acordava gritando todas as noites, mas às vezes ainda me levantava suando frio, ouvindo o eco do nome que Lina gritou naquela madrugada. Continuava olhando por cima do ombro ao caminhar. Continuava analisando rostos em busca de ameaças. Elaborei um ritual que me ajudava a adormecer. Antes de me deitar, fechava os olhos e lembrava os rostos daqueles que haviam morrido, repetindo seus nomes em voz baixa, como uma oração. Lina Calderon, Carlos Mendoza, Tomás Ramírez, Julián Pérez, Marcela Mejia, Teresa Ramírez. Era minha forma de mantê-los presentes, de não permitir que o esquecimento os apagasse. Em 2023, uma vizinha idosa me convidou para tomar café. Hesitei muito, mas finalmente aceitei por cortesia. Ela fez perguntas gentis sobre minha vida. Respondi com vaguidões, que tinha trabalhado com crianças, que nunca me casei, que toda minha família havia falecido, que vivi fora do país por alguns anos. A mulher me olhou atentamente e disse algo que me desarmou. Você carrega um peso enorme, Dona Lucia. Dá para ver nos seus olhos. É como se tivesse visto coisas que ninguém deveria ver. Sorri com tristeza e respondi que talvez todos os idosos carreguem fardos invisíveis. Ela concordou, embora não parecesse convencida. Depois daquela tarde nunca mais aceitei convites. Percebi então que eu não sabia me relacionar com pessoas que não tivessem conhecido o abismo. Em 2024 completei 69 anos sozinha, em minha casa. Preparei um pequeno bolo e acendi uma vela. Não pedi nenhum desejo. Apenas a observei por alguns minutos pensando em todo o tempo transcorrido. 40 anos desde que entrei na Hacienda Nápoles. 40 anos desde que minha vida se partiu em duas. Aquele dia abri a caixa metálica onde guardava a foto com a frase "Nunca esquecemos" e o certificado de óbito de Lina. Observei-os por muito tempo. Já não sentia o terror paralisante de antes. Apenas um cansaço profundo e uma tristeza que parecia infinita. Pensei, vocês não esqueceram. Eu também não esqueci, mas já sou velha demais para viver apenas com medo. Hoje, em 2025, tenho 70 anos. Meu cabelo está completamente grisalho e meu corpo mais magro. As rugas ao redor dos olhos são profundas, marcas de décadas sem dormir bem e de viver sempre em alerta. Estou sentada na varanda observando a rua. É uma tarde tranquila. Algumas meninas brincam na calçada. Uma mãe jovem passa empurrando um carrinho. Um casal de idosos caminha de mãos dadas. A vida normal acontecendo diante de mim. Penso na jovem de 29 anos que fui em 1984.
Aquela Lucia estava cheia de esperança. Acreditava que podia mudar vidas. Aceitou um emprego que parecia a solução para todos os seus problemas, sem imaginar o inferno que estava prestes a começar. Penso no preço que paguei por sobreviver. Sim, continuei viva, mas passei décadas escondida, sem vínculos reais, sem paz, sem família. Sobrevivi, mas não vivi. Funcionava em modo de sobrevivência constante. Lembro de cada pessoa que perdi, Lina gritando meu nome enquanto eu corria, Carlos executado por mostrar humanidade, Tomás morto em um acidente que não foi acidente, Julián desaparecido por fazer perguntas, Marcela, a quem nunca conheci, mas que sofreu o que eu estive prestes a sofrer. Minha mãe, que morreu acreditando que eu a havia abandonado. Penso em Pablo Escobar, morto há mais de 30 anos. Morreu, mas de alguma forma continua me matando um pouco todos os dias. Suas sombras nunca foram embora completamente. Quando escurece, entro na casa, pego a caixa metálica, observo novamente a foto e o certificado, e os guardo outra vez. Não faço isso para esquecer, mas para lembrar, para honrar, para deixar registro. Preparo um chá, sento-me à mesa e observo as sombras da tarde pela janela. Pablo Escobar está morto, mas o dano que ele causou permanece dentro de mim. Escapei fisicamente da fazenda há 40 anos, mas uma parte de mim nunca saiu daquele quarto, naquela noite de agosto. Estou viva, mas não inteira, nunca mais inteira. Quando chega a noite, realizo minha rotina de sempre. Acendo as luzes, preparo o jantar e antes de dormir verifico todas as portas e janelas. É um ritual de 4 décadas, um que repetirei até meu último dia. Vou para o meu quarto, deito, fecho os olhos e repito os nomes em voz baixa. Lina Calderon, Carlos Mendoza, Tomás Ramírez, Julián Pérez, Marcela Mejia, Teresa Ramírez. Depois durmo sabendo que os pesadelos virão, mas também sabendo que voltarei a despertar. Como sempre, acordei. Como sempre, despertarei. Se esta história tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal. Aqui compartilhamos narrativas que comovem, inspiram e nos lembram que, mesmo na dor, a vida pode nos surpreender com novas oportunidades e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e nos ajude a levar esta mensagem a mais pessoas. Juntos podemos semear mais amor e esperança. Se algum dia você viveu algo parecido, se passou por experiências duras que marcaram sua vida, conte-me sua história nos comentários. Cada história merece ser ouvida. Cada voz merece atenção. Será uma honra compartilhar a sua.